Tadeu, me convidaram para dar uma palestra, eu sou advogado, converso muito bem com os juízes, com as partes numa audiência, só que eu não estou acostumado a falar com tantas pessoas ao mesmo tempo. Além disso, eu não sei como estruturar uma apresentação. Será que você poderia me ajudar? Olá, meu nome é Tadeu Fernandes e esses dias aconteceu exatamente esse caso com um amigo meu chamado Luiz Paulo, que é um advogado, e ele foi convidado para palestrar em um evento voltado para o ensino médio, onde cada profissional iria falar um pouco mais sobre a sua profissão. Isso pode acontecer com você, independentemente da área que você atua, seja um empresário, seja um nutricionista, seja um educador físico, seja um médico, um advogado, você pode ser convidado para palestrar, talvez na faculdade da sua cidade, numa faculdade vizinha, numa escola ou para uma empresa, e pode ser que você, nessa situação, se encontre numa saia justa. E eu estou aqui para te ajudar. Então eu vou te dar algumas dicas do que você pode fazer quando isso acontecer com você, ok? Vamos lá! Primeira coisa, você tem que saber que a sua primeira palestra não vai ser a melhor palestra do mundo, então não precisa se cobrar tanto. Você vai fazer uma apresentação, muitas vezes a pessoa te convida e não vai te pagar nada, ela nem pergunta quanto você vai cobrar, não é mesmo? Você é convidado e só que mesmo sabendo que você não vai ser pago por isso, você tem certeza que aquilo vai ser uma boa oportunidade das pessoas te conhecerem e por isso você topa, mesmo com frio na barriga, mesmo um pouco nervoso, mesmo sabendo que vão ter outros comunicadores, talvez outros empresários, algumas pessoas que possam até te intimidar, mas você aceita. Então, a primeira dica é essa. Não se cobre tanto a fazer uma mega palestra. Você vai fazer aquilo que você está disponível no momento, aquilo que você tem em mãos, aquilo que você consegue alcançar. Nada mais do que isso. Outra coisa, segunda dica, você vai estabelecer qual é o assunto. Porque, por exemplo, se você for falar sobre a advocacia, dentro da advocacia tem vários ramos, várias matérias, você vai ficar perdido. Isso vai ser ruim tanto para você não vai ter uma matéria específica para você estudar e preparar, tanto para o seu público, porque essa matéria vai ficar um pouco vaga. Então, especifique aquilo que você vai palestrar, aquilo que você vai apresentar. Isso é muito importante e isso pode causar um nervosismo muito grande para quem vai se apresentar. O cara ele começa a pesquisar um monte de coisa, livros, internet, o cara fica perdido, porque sempre numa matéria existem várias ramificações, ok? Então essa é a segunda dica, é você saber estabelecer qual o assunto exato que você vai falar. A terceira dica é você tem que falar alguma coisa que você tem convicção. Primeiro, você nunca, essa é uma dica minha, nunca vá palestrar sobre um assunto que você não tem tanto domínio, uma coisa que você não conhece. O que acontece muitas vezes é que a própria pessoa que está te contratando, nem ela sabe mesmo sobre o que você pode falar. Ela liga, talvez porque ela te conhece, ela lembrou de você, ela fala, olha, eu quero que você palestre para os meus alunos. Aí você fala, tá bom, sobre o quê? Ah não, arruma um tema aí, isso acontece bastante. Então, qual é a dica disso? Você vai pegar sempre aquilo que você tem convicção, ou seja, você vai contar a sua história, a sua vida, não contando a história como se você estivesse escrevendo um livro. Lembrando que quem está te assistindo quer aprender alguma coisa. Na sua vida você tem passagens, você tem experiências que, por causa disso, você pode encurtar o caminho de outras pessoas. Então, em cada experiência há uma aprendizagem. Você pode pegar a sua história de vida, por exemplo, e mostrar quais são as experiências, o encurtador de caminho para quem está te assistindo. Vamos fazer um exemplo então, no caso do Luiz Paulo, que é um amigo meu advogado. Ele vai palestrar para um público do ensino médio, que eles estão escolhendo qual profissão seguir. Então, o que seria interessante falar para esse público? Você sempre tem que fazer essa pesquisa. Quem é o público e o que seria mais importante para eles, não para mim. Muitas vezes o que acontece também, que eu acabei de lembrar, é que como a pessoa talvez nunca falou da sua vida, o próprio palestrante, ele nunca teve a oportunidade de falar da sua própria vida e ele se orgulha tanto da própria vida que aí ele vai dar uma palestra, ele fica 2h30 contando da própria vida, entrando em alguns detalhes que não são tão importantes para o público e aí fica cansativo e fica talvez chato, até para quem está palestrando. Então vamos lá. Se o advogado vai palestrar para o ensino médio, eu acredito que vai ser interessante ele mostrar para aqueles meninos o que a profissão faz para eles tomarem a melhor decisão na hora de escolher o curso no vestibular. Então, por exemplo, o que ele poderia fazer? Olha, quando eu escolhi, essa aqui é a linha da vida dele, da carreira dele.
eu escolhi fazer direito por causa dos meus pais, ou por causa disso. Você vai falar o porquê que você escolheu o curso, para mostrar para eles, talvez, algumas dúvidas que eles estão tendo naquele momento do ensino médio. Então você vai resolver aquilo e por que você tomou essa decisão, quais foram as vantagens dessa decisão, se você se arrependeu ou não. Então percebe que já no início você dá alguma dica. Você dá alguma dica sobre a decisão na escolha do vestibular. Depois disso, você pode falar como que era na faculdade, cara. Isso é importante para eles, é interessante saber o que acontece lá dentro. Uma dúvida, uma curiosidade muito grande que os alunos têm do ensino médio é saber o que acontece na faculdade. Então você pode falar sobre as matérias que mais chamaram a atenção, essas matérias que provavelmente são mais rentáveis depois da formação. Enfim, você conta como que era o seu ritmo de estudos para essa galera. Talvez eles pensem que o curso é muito difícil, que eles não vão conseguir. Você vai dar a sua visão do seu curso, de onde que você formou, como que você fez para entrar, qual foi a carga horária de estudos, se você fez um cursinho antes ou não, ok? Depois disso, o que é importante falar sobre a OAB? Lógico, um profissional do direito, quando ele está na faculdade, uma das coisas que eles mais se preocupam é com a OAB. Você vai falar sobre a dificuldade da prova hoje, quantos inscritos tem, como que você fez para poder passar na OAB, se você passou de primeira, se você passou de segunda ou de terceira vez. É até importante falar, cara, se você não passar de primeira não tem importância, hoje a OAB tem um índice de reprovação assim acessado. O que você deve fazer então é começar a estudar já no seu quinto ano, no seu quarto ano, para que você, na hora que estiver no seu quinto ano, você já tenha uma capacidade muito boa para passar na OAB e já começar a exercer a profissão. Depois que você passou na OAB, você vai contar esse período de estudos, o que você fez, quais foram os melhores cursos, para encurtar o caminho desses caras. Chegou aqui no mercado de trabalho, quais são as opções de um cara que é formado em Direito e acabou de passar na OAB? O que ele pode falar para os outros? Ele pode falar o seguinte: olha, o que você pode fazer? Você pode ir trabalhar num escritório com um amigo seu, você pode trabalhar comissionado, ou você pode trabalhar assalariado. A decisão que eu tomei foi abrir o próprio escritório, mesmo sozinho, mas eu abri um escritório no centro, que para mim foi muito bom por causa disso, daquilo. E aí depois, olha então, mais esse conteúdo. O que o cara faz depois que ele passou na OAB? Depois você fala sobre qual a decisão que você tomou depois da OAB, e depois você conta alguns casos do seu dia a dia, cara. Você vai contar alguns casos do seu dia a dia, algumas ações que são irreverentes, algumas ações que foram importantes na sua carreira, que te fizeram ser um destaque na sua área. Enfim, aqui você pode contar algumas coisas, sempre lembrando que levar um conteúdo para o seu público é muito importante. Eles querem aprender alguma coisa com você. E no final, você se despede, agradece toda a galera, agradece a atenção, agradece quem te convidou e se deixa disponível caso alguém tenha alguma dúvida a respeito do que você apresentou. Olha só como você não precisa montar uma apresentação, você vai falar somente aquilo que você tem convicção, baseado na sua história de vida, e olha como isso é legal, olha quantos conteúdos você pôde entregar para o seu público. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que eu tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, assim como essa, mande uma mensagem para mim, seja aí no Facebook, seja no YouTube, não sei onde você está me assistindo. Eu posso transformar e eu quero transformar a sua dúvida em um próximo vídeo. E mais uma coisa, entra na minha fanpage no Facebook, Tadeu Fernandes, curta para acompanhar os próximos conteúdos. Se inscreva no meu canal no YouTube, se você já tiver aí, tem um botãozinho aí embaixo, inscrito, não sei como é que tá aí. E nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau. Oi, tudo bem? Acompanhei sua palestra na quarta-feira para o pessoal de letras. Gostei do seu trabalho e pretendo trabalhar com comunicação igual a você, mas eu não sei por onde começar. Me ajuda, por favor?